Salve, salve, meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do equilíbrio químico, tá certo? Nós já estudamos um estudo introdutório, inicial, conceitual do equilíbrio químico, fizemos um estudo também do cálculo da constante de equilíbrio, muito importante, se você não assistiu, não deixe de assistir, vou deixar passando o link aí toda hora aí para que você possa assistir essas aulas, tá bom? E dessa vez a gente vai fazer um estudo muito comum nos vestibulares do Enem, que é o famoso princípio de Le Chatelier ou princípio do deslocamento do equilíbrio químico, tá certo? Bora lá tentar entender então ao que se refere este nosso estudo, esse deslocamento de equilíbrio. Bom, o que acontece é que quando uma reação é reversível e ela atinge o equilíbrio, nós podemos perturbá-la, tá certo? Então a gente promove ações externas, como levar a temperatura, adicionar alguma coisa, tirar alguma coisa, a gente vai ver quais são os fatores que podem perturbar o equilíbrio, e esta perturbação do equilíbrio leva a um deslocamento, quer dizer, aquelas velocidades que eram iguais deixam de ser iguais no equilíbrio químico, e isso passa a promover um aumento na quantidade de uma ou de outra espécie, a gente vai estudar isso bem detalhadinho, tá certo? E a isso nós chamamos o estudo de princípio de Le Chatelier, o nosso nobre engenheiro químico que se dedicou a compreender nos processos industriais, né, no comecinho do século XX ali, no finalzinho do século XIX, essas reações reversíveis que ajudou a desenvolver especificamente a metalurgia, tá bom? Bora lá então. Bom, imagine o seguinte, ó, que a gente tem uma reação genérica, A mais B formando C e D, formando C mais D em equilíbrio químico, tá certo? Daí o que acontece é que se está em equilíbrio químico, essas velocidades em que se formam C e D são iguais, a velocidade que se forma C e D é exatamente igual à velocidade que se forma A e B, tá certo? Uma reação reversível que atingiu o equilíbrio, tá ok? O que acontece quando essas velocidades são iguais, as concentrações são iguais. Quando as velocidades são iguais, você produz C e D com a mesma velocidade que produz A e B, então as concentrações são constantes, tá certo? Quando nós perturbamos esse equilíbrio, nós mudamos alguma dessas velocidades. A gente vai tentar entender qual que muda, como muda, por que muda, entendeu? Então, essas perturbações, elas modificam uma dessas velocidades. E, por consequência, você tem a mudança nas concentrações momentaneamente neste momento de perturbação, tá certo? Tudo isso é o que nós chamamos de deslocamento de equilíbrio. Então, no momento de equilíbrio, você tem as velocidades, de formação dos produtos da reação direta e formação dos produtos da reação inversa iguais. Quando você provoca uma ação externa, que a gente chama de perturbação, você aumenta uma dessas velocidades ou diminui uma dessas velocidades e, por consequência, você muda as concentrações, e mudando as concentrações, você desloca esse equilíbrio, é o termo que a gente usa para dizer que está produzindo mais alguma coisa ou mais outra coisa, tá bom? Então, você fala assim, o equilíbrio se deslocou para a direita, quer dizer que naquele momento, por causa da perturbação, está produzindo momentaneamente mais C e D do que A e B, entendeu? Então, você perturba estas constantes aqui, ó, das concentrações, tá certo? Bom, a gente tem uma definiçãozinha, vamos lá, a definiçãozinha do princípio de Le Chatelier. Quando você vai perceber que tudo que eu tratei está resumido aqui, quando o sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido a amenizar essa perturbação a fim de atingir novamente uma situação de equilíbrio. A gente chama de princípio fuga ante a força. Você provoca uma ação, esse equilíbrio você se desloca para amenizar isso, tá certo? Você coloca alguma coisa no equilíbrio, ele consome rapidinho para voltar na situação de amenidade, tá certo? Você aumenta a pressão e ele tende a deslocar para diminuir essa pressão. Essa é a ideia fundamental do princípio de equilíbrio. Bora lá ver quais são os fatores. O primeiro fator que eu estou colocando aqui, temperatura, depois a pressão, depois a concentração. Esses são os três mais importantes fatores que deslocam, que alteram o equilíbrio químico, esse momento de velocidade igual das reações diretas e inversas, certo? Vamos lá ver cada uma deles, depois no finalzinho eu vou comentar um pouquinho sobre o catalisador, que é tipo uma pegadinha dos vestibulares, costuma se levantar a questão do catalisador, tá certo? Então vamos ver o efeito da concentração. Numa reação química qualquer, por exemplo, esta aqui eu estou usando ela como exemplo em todos os fatores para que a gente possa fazer a mesma análise sempre, a mesma constante, tá certo? Essa reação, a famosa síntese da amônia, a famosa síntese de Haber-Bosch da produção da amônia, uma reação reversível, bem importante comercialmente. E o que acontece é que a hora que atingir o equilíbrio, em termos das concentrações, eu posso promover duas ações. Eu posso ou tirar alguém que está em equilíbrio, ou colocar alguém. Ou seja, eu posso aumentar a concentração ou diminuir a concentração. A constante de equilíbrio está retratadinha aqui, a gente já sabe, aprendeu a montar isso aqui, está afinadinho para montar essa expressão de constante de equilíbrio. E eu vou deixar ela no cantinho aqui para a gente poder fazer uma análise quantitativa, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma constante.
Não interessa se você vai tirar ou colocar alguém, a constante de equilíbrio vai permanecer constante. Lembre-se que é somente a temperatura que tem a capacidade de alterar o valor numérico da constante de equilíbrio, tá certo? Então, um aumento na concentração, então você aumentou a concentração de alguém, o que esse equilíbrio faz? Ele se desloca no sentido contrário. Para quê? Para amenizar isso. Olha aqui na constante comigo, ó. Qualquer uma espécie, vamos aumentar a concentração de N2, tá bom? Então o sistema está em equilíbrio, a gente vai aumentar a concentração de N2. Perceba que se a gente aumentar esse número aqui, esse número tende a diminuir, só que ele é constante, ele não pode diminuir. Então o que o equilíbrio faz? Ele se desloca para consumir isso rapidinho, mas para consumir rapidinho N2, ele tem que produzir mais NH3. Então ele aumenta a concentração aqui em cima, então o equilíbrio desloca para cá, ó, tá vendo? Então se adicionou N2, para onde que ele se desloca? Para o lado oposto, para consumir logo aquele N2 e, consequentemente, vai aumentar a quantidade de NH3 neste pequeno intervalo de tempo, tá certo? Então, se adiciona, a gente costuma brincar assim rápido, ó, adiciona, desloca no sentido contrário. Adicionei NH3, desloca para lá. Adicionei H2. Entendeu? E se a gente retirar? O contrário, né? Se você retirar, o equilíbrio vai tentar produzir mais rapidamente aquilo que você tirou para voltar na situação de equilíbrio. Então, por exemplo, vamos tirar NH3. Se você tirar NH3, na hora que atinge o equilíbrio, você tirou isso aqui. Percebe? Se você tirar isso aqui, esse número vai tender a diminuir. Então, o equilíbrio tem que fazer o quê? Tem que consumir rapidinho isso aqui para produzir mais NH3, para manter aquilo constante. Então, se você tirar isso aqui, o equilíbrio momentaneamente aumenta essa velocidade para compensar e produzir mais isso aqui. Entende isso? Então, ó, vamos guardar isso aí. Ó. Adicionou alguma coisa, desloca no sentido oposto. Tirou alguma coisa, desloca no mesmo sentido, tá bom? Então, tirou H2, desloca no sentido H2. Tirou NH3, desloca no sentido do NH3. Beleza? Tá, vou mostrar isso graficamente, tem um apelo legal aqui. Ó. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó, desta mesma reação. Estou colocando as pressões parciais, porque a gente sabe que a constante de equilíbrio pode ser expressa em termos das concentrações ou das pressões parciais, tá certo? Então tá aqui, ó, a concentração está em equilíbrio, ó, o equilíbrio inicial. Então a concentração de H2 é constante, de NH3 é constante e N2 é constante, tá certo? Daí a gente vai lá e pum, aumenta, adiciona H2 no recipiente, quer dizer, a gente vai aumentar a pressão parcial do H2. Vamos aumentar aqui, ó. Aumentou a pressão parcial do H2, tá certo? Olha que legal que acontece com o sistema, ó. Ele vai consumir rapidamente essa concentração e vai ajustar as outras concentrações para que o sistema atinja o equilíbrio novamente. Então, por um momento, tá vendo? A gente tem uma perturbação, essa é a perturbação gráfica, ó. Uma perturbação. E o equilíbrio passa a se remanejar para amenizar isso e depois voltar à situação de equilíbrio novamente, manter a constante lá, beleza? Isso é bem legal. É possível ver nesses gráficos o momento, a espécie que a gente usou e que está perturbando o sistema, tá? Tanto faz mexer na concentração, na pressão, a gente vai ver a mesma leitura gráfica, ok? Vamos ao efeito da pressão. A pressão, obviamente, para ter efeito, você tem que ter pelo menos um componente gasoso. Então, as alterações nas pressões, elas vão influenciar equilíbrios que contêm pelo menos um componente gasoso, tá bom? E aqui, no caso, todo mundo é gasoso. Então, se tiver aquosos aqui, por exemplo, somente aquosos, isso não vai influenciar nada. Outra coisa importante, esta pressão que nós estamos falando é a pressão parcial. Se você aumentar a pressão total do sistema, não vai mudar nada, porque está mudando a pressão de todo mundo, tá bom? Mais uma observaçãozinha. A mudança na pressão total pela adição de um gás inerte, um gás que não participa disso aqui, tipo um gás nobre, também não vai deslocar o sistema. Anota isso, é muito importante, tá bom? Então a mudança na pressão total não desloca o equilíbrio. Especialmente os vestibulares costumam usar um gás nobre, colocar gás hélio do sistema lá, vai aumentar a pressão total. Mas não é a pressão total que vai deslocar o equilíbrio, é a pressão parcial, ou seja, a pressão de algum desses gases, componentes gasosos, tá? Maneira rápida e direta, aumentou a pressão parcial de alguém, o que o equilíbrio faz? Ele se desloca por um sentido em que tem um menor número de partículas para amenizar o efeito do aumento da pressão, entendeu? Como é que você aumenta a pressão do sistema? Reduz o volume. Então você está reduzindo o volume, o equilíbrio vai se deslocar para um lado que tem menos partícula, para compensar essa redução volumétrica. Então, aumenta a pressão, desloca para onde tem um menor número de mols na fase gasosa. Então, se tiver sólidos ou líquidos, ignora, somente gases. Então, por exemplo, se aumentasse a pressão nesse sistema, aqui tem 2 mols, aqui tem 3, mais 1, 4. Então, aumentou a pressão, desloca para cá que tem menos mol do que do lado de lá. O contrário é verdadeiro, se diminuir a pressão, o equilíbrio se desloca para amenizar isso, no sentido tem maior número de mols, tá certo? Para compensar esse aumento do volume, por consequência, o aumento da pressão, tá bom? Então, a gente guarda essa informação rapidinho. Diminuiu a pressão, desloca maior volume. Aumentou a pressão, desloca para o menor volume, tá certo? Vamos dar uma olhadinha
depois, num outro exemplo, eu vou dar um exercício, vamos fazer um exercício lá no final, vou mostrar a aplicação de direto. E o efeito da temperatura, eu deixei ele por último porque tem um senão aqui, né? Tem um fator complicador, que é quando a gente muda a temperatura, a gente muda o valor da constante. Então, além de perturbar o sistema em equilíbrio, a gente tem, por consequência, a mudança do valor da constante. A gente tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então, vai lá a reaçãozinha genérica. Saiba, toda reação ou ela absorve ou ela libera calor. Em equilíbrio, né, a gente tem, se ela absorver X, ela vai emitir esse X também, mas em um sentido, ou ela absorve ou ela libera calor. Então, numa reação reversível, você tem um processo endotérmico e exotérmico sempre, tá certo? Bom, o que acontece se você aumentar a temperatura? Vamos lá, o conceito pelo conceito. O equilíbrio se desloca num lugar para o lado, aumentou a temperatura para o lado endotérmico. Como assim? Vamos lá, vou tentar pensar de uma forma didática. Ó. O que é uma reação endotérmica? Ela que absorve calor, tá certo? Ela gosta de calor, para acontecer ela absorve calor. Então, se eu aumentar a temperatura, né, para amenizar o efeito, o equilíbrio vai ser deslocado para onde consome esse calor. Então, se aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Se diminui a temperatura, desloca para o lado exotérmico. Tá certo? Você tirando a temperatura, você está deslocando para o lado que está liberando energia, para compensar isso aí. Então, é tudo essa ação, né, que você perturba o sistema tende a amenizar essa ação que você promoveu, beleza? Bom, para dar um exemplo mais claro disso da temperatura, porque eu disse que tem um fator complicador, estou colocando aqui a síntese da amônia de novo, tá certo? Desta vez estou colocando o ΔH desta reação direta, então se desta forma ela está escrito assim, quer dizer que nesse sentido aqui, se o ΔH é negativo nesse sentido, ela é exotérmica para cá, mas para lá ela é endotérmica. Então, se ela libera 91 kJ nesse sentido para a direita, ela vai absorver esses mesmos 91 no sentido esquerdo. Ou seja, o ΔH da reação reversível é mais 91,8 kJ, beleza? Então tá, então vamos pensar no seguinte, vamos aumentar a temperatura. Se aumentar a temperatura, a gente sabe que desloca para o lado endo. Onde que é o lado endo desta reação? Para lá. Então, neste caso, aumentando a temperatura, ela deslocaria para a esquerda, aumentando a quantidade de N2H2 momentaneamente, ok? Se nós diminuíssemos a temperatura, a gente sabe que desloca para o lado exo. Então, neste caso, neste exemplo, a reação se deslocaria para a direita, né, contemplando uma maior quantidade de N2H3 momentaneamente, quer dizer, aumentar a velocidade da reação exotérmica, tá? Mas a gente sabe, como eu disse, que a temperatura influencia no valor numérico da constante. Então, como isso influencia, tá certo? Então, tá aqui a constante de equilíbrio para essa reação, pensa comigo. Vamos pensar na seguinte possibilidade, ó. Cada caso é um caso, mas eu vou sistematizar de forma geral, para quem gosta de sistematizar, de memorizar, pode guardar essa informação ou pode entender isso aqui e aplicar isso todas as vezes, tá bom? Então, pensa comigo, ó. Vamos pensar no fato, na questão da gente diminuir a temperatura. Se a gente diminuir a temperatura desta reação, a gente sabe que vai deslocar para o lado exotérmico, tá certo? Ou seja, momentaneamente vai produzir mais amônia. Se produzir mais amônia, esse número aqui em cima fica maior, portanto a constante aumenta. Porque a gente sabe que, no caso da temperatura, vai influenciar na mudança do valor da constante. De forma geral, o aumento da temperatura ele vai provocar sempre um aumento da constante para as reações endotérmicas. Claro que o contrário é verdadeiro, né? E, no caso do ΔH positivo, e uma diminuição das reações exotérmicas. Então, vamos lá, de novo, sistematizando. O aumento da temperatura vai provocar um aumento da constante para a reação endotérmica. Então, vai diminuir o valor da constante para uma reação exotérmica. E o contrário é verdadeiro, né? A diminuição da temperatura provoca uma diminuição da constante de equilíbrio para as reações endotérmicas e um aumento para as reações exotérmicas e assim por diante, beleza? Então isso aqui é importante, vale a pena talvez sistematizar, dá um pause e sistematiza isso aqui, tenta colocar isso dentro do contexto que vale a pena, tá? E para a gente fechar nossa aulinha aqui, o efeito do catalisador, que o catalisador faz? Lembra da cinética química? Na cinética química nós estudamos, nós fizemos uma aulinha, vou deixar aqui o link se você não se lembra da aplicação do conceito de um catalisador. O catalisador ele aumenta a rapidez de uma reação. Então se vai aumentar, professor, vai deslocar. Só que tem um porém, né? O catalisador ele não desloca o equilíbrio, porque, olha só graficamente, lembra? Essa aqui é a energia, a famosa energia de ativação. Energia de ativação dessa reação. Então, sem catalisador, com catalisador aqui verdinha, tá vendo? Então, ó, diminuiu a energia de ativação, aumentou a rapidez. Só que ela aumenta tanto da reação direta, quanto aumenta da reação inversa. Então, não muda nada, entendeu? Então, o catalisador, o que ele faz? Ele faz o sistema atingir o equilíbrio mais rapidamente. Mas deslocar que é bom? Nada. É uma grande pegadinha. Então, adicionou um catalisador, o que acontece com o equilíbrio? Nada, ele só é atingido mais rapidamente. Mas tem deslocamento? Não, tá? Vamos fazer um exercício para a gente fechar isso aqui, ó.
O equilíbrio gasoso é representado pela equação N2 mais O2 formando 2NO. Perceba que essa é uma reação endotérmica, ΔH positivo. É deslocado no sentido da formação de NOC. Então, o que vai promover aqui algumas ações? A gente vai julgar se isso vai deslocar para a direita, ou seja, aumentando a produção de NO ou não, tá? Então, aumentando, se a pressão for abaixada, se abaixar a pressão, o que a gente aprendeu? Baixou a pressão, desloca para onde tem maior volume. Onde tem maior volume? 2 mols aqui. E aí tem 1 mol aqui, mais 1 mol aqui. 1 mais 1, 2. Quer dizer, tem 2 mols aqui nos reagentes e 2 mols nos produtos. Quer dizer, se você mudar a pressão, não há deslocamento de equilíbrio porque tem igual número de mols, entendeu? Quando tem igual número de mols, não tem, obviamente, deslocamento pela mudança da pressão. Nem se baixar, nem se aumentar, tá? Se N2 for retirado, o que a gente aprendeu? Tirou alguma coisa? Desloca no mesmo sentido. Então, tirou N2, vai deslocar para lá, não para cá como ele quer. Não. A temperatura for aumentada. O que a gente acabou de ver? Aumentou a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Nesse sentido, a reação é o quê? Endotérmica. Então, se a gente aumentar a temperatura, sim, ela vai deslocar para a formação de NO, como a sugestão. Vamos ver se tem mais um item aqui. For adicionado um catalisador. Vai adiantar alguma coisa? Se for sólido, líquido, não interessa. Adicionou o catalisador, o que acontece com o equilíbrio? Ele só é atingido mais rapidamente, mas não promove deslocamento, tá certo? E por fim, o último item, o volume do recipiente for diminuído. Se o volume for diminuído, vai aumentar a pressão. Como tem igual número de mols no produto e no reagente, não vai ter efeito no deslocamento de equilíbrio. Então, a alternativa correta aqui, a letra C, a temperatura aumenta, desloca para o lado endotérmico, tá certo? Queridos, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.